Irmãos, graça e paz, amém? Eu e o pastor Cid temos uma amizade de... Pastor, eu estava fazendo os cálculos, já quase 35 anos. É tempo, hein? Irmãos, é muito precioso, né? Temos amigos. Eu vejo alguns aqui, o irmão Laerte, amigão, né? Desde essa época também. Irmã Marisângela, desde esse tempo, né, Marisângela? Pastor Sandra, irmão Evandro, tantos amigos, os amigos dessa igreja, muitos queridos aqui. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. E eu quero, nesse culto especial, intitulado Culto do Amigo, trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você, por certo, recebeu um convite de um amigo seu de verdade, um amigo que te ama de verdade, por isso o convidou para estar aqui, para louvar e adorar a Deus. Então, por certo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé nesse momento. Nós vamos meditar um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versos de 13 ao 18. Colossenses capítulo 1, versos do 13 ao 18. Nessa noite, irmãos, nós queremos, à luz desse texto sagrado, falar sobre o tema Sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Sua vida é um presentão de Deus, saiba disso. A sua vida mesmo, você que aqui se encontra, você que está adorando a Deus conosco, ouça isso, querido, guarde isso no seu coração. A sua vida é preciosíssima aos olhos de Deus. E nos diz aqui o texto de Colossenses capítulo 1, do 13 ao 18, o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Amém? Você pode curvar a sua cabeça por um instante? Coloque a sua vida agora diante do trono do Senhor. Peça ao Espírito Santo que fale contigo. Precioso Deus, nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesta celebração ao teu nome. Lemos a tua palavra agora, ó Deus, e a tua palavra é bendita, poderosa, maravilhosa, santa, eficaz. Fala conosco, ó Deus. Muitos receberam um convite para estar aqui nesta noite, ó Deus, para ouvir a mensagem poderosa do teu evangelho. Ó Deus, nós estamos aqui neste púlpito com temor e tremor, não para, ó Deus, estarmos pregando filosofias humanas, para estarmos, ó Deus, contando boas histórias, ó Deus. Nós estamos aqui para pregar o teu evangelho, pregarmos, ó Deus, a tua palavra que transforma vidas. Portanto, ó Deus, que nesta noite vidas sejam transformadas pelo poder do teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome bendito, precioso e poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Pode se assentar, tenha bondade de se assentar. Irmãos amados e todos que aqui estão, eu quero
pedir a sua atenção por alguns minutos. De costume, eu não demoro muito nas preleções, portanto, eu peço a sua atenção em torno de uns 25 a 30 minutos, por bondade que você me dê a sua preciosa atenção durante este tempo. Irmãos, esta epístola de Paulo aos Colossenses, ela é uma epístola muito profunda. Essa carta enaltece tanto a pessoa de Jesus, quanto a obra de Jesus. E quando o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, ele começa a falar da pessoa de Jesus, ele trabalha algumas características interessantes sobre a pessoa de Jesus. Paulo, aqui em Colossenses, fala que esse Cristo poderoso, que nesta noite estamos aqui adorando, servindo e cultuando, Paulo fala que ele é, além de ser um Cristo poderoso, é um Cristo glorioso. O apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, o Cristo apresentado aqui é um Cristo supremo, soberano, superior a tudo e a todos no universo. Ou seja, é uma carta que trabalha o poder de Jesus, a glória de Jesus, a majestade de Jesus, a soberania de Jesus, toda a grandeza do Filho de Deus é enfatizado nessa epístola. Com seus olhos de misericórdia, esse Deus que governa todo o universo, ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida também o seu grande amor e a sua grande fidelidade. Observe uma coisa, olha agora para o versículo 16, nós vamos notar algo muito grandioso aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Nos diz o texto, porque nele foram criadas todas as coisas, em Cristo Jesus, que há nos céus, que há na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do nosso precioso Jesus. Irmãos, ele criou todas as coisas segundo a sua majestade e poder. E nos diz o texto sagrado, as que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então fala aqui de um Cristo tão glorioso que criou toda a dimensão deste vasto universo que está diante dos nossos olhos. Você já parou para pensar qual o tamanho do universo? Você já teve a curiosidade de pesquisar, fazer uma pesquisa, qual o tamanho do universo segundo a ciência? É interessante que quando nós começamos a pesquisar um pouco sobre isso, chegamos aqui como objeto da pesquisa, resultado das pesquisas, segundo os físicos, segundo os matemáticos, o universo pode ser pesquisado apenas de uma ótica observável. É aquele universo até então conhecido dos pesquisadores. E este universo, para que os irmãos tenham uma ideia, 46 bilhões de anos-luz. 46,5 bilhões de anos-luz, mas como um universo observável. Porque tudo que foi criado por Deus, toda a dimensão do universo, nem mesmo os cientistas, nem mesmo os pesquisadores conseguem chegar a uma conclusão por tão grandioso que é o universo criado pelo nosso Deus.
Mas agora pense um pouco comigo, pensemos um pouco. Qual o tamanho do Jesus que criou todo este universo? Se o tamanho do universo, nem mesmo os cientistas, os grandes estudiosos conseguem chegar a uma conclusão, porque a cada dia eles descobrem novas coisas, novas galáxias, descobrem vida em outros lugares, e o tamanho do Cristo poderoso e bendito que criou todo este universo. Pois bem, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesta epístola aos Colossenses, que esse Cristo bendito, poderoso, cheio de glória e majestade, é o seu bendito e glorioso Criador. Foi Ele que nos criou, nós somos obra-prima de suas mãos. E é tão interessante, irmãos, em pensar, quando analisamos tudo isso, chegamos a esta conclusão que a sua vida, a minha vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. A sua vida, a minha vida é um presente de Deus. Aqui no verso 16, na parte finalzinha, a Bíblia nos diz que tudo foi criado por Ele e também para Ele. Tudo foi criado, irmãos, com um propósito especial. Nos diz as Sagradas Escrituras que tudo foi criado por mãos do Senhor Jesus Cristo, mas também para Ele. E quando pensamos na nossa vida, como irmãos alvo desta criação, com o propósito desta criação, enche os nossos corações de alegria em sabermos, irmãos, que fomos criados por Ele, mas também para Ele, para desfrutarmos da companhia dEle, para desfrutarmos do amor dEle, para desfrutarmos da graça dEle, para desfrutarmos, irmãos, das misericórdias dEle, para desfrutarmos, irmãos, dos milagres dEle em nossas vidas, mas, sobretudo, irmãos, para desfrutarmos da poderosa salvação que Jesus, o Filho de Deus, veio para nos dar. Meus amados irmãos, a grandeza de Cristo é algo extraordinário. E eu quero extrair deste texto algumas lições falando sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é demonstrada, ela é verificada, e nesses versículos que lemos, o apóstolo Paulo, ele trabalha aqui algumas lições importantes que eu quero trazer a lume nesta noite. A primeira delas, irmãos, a obra de Cristo por nós é uma obra de libertação. Ouça isso. A obra de Cristo pela humanidade não é uma obra qualquer, é uma obra de libertação. Quando falamos em Evangelho de Jesus, falamos de um Evangelho que produz mudança de vida. Falamos de um Evangelho que produz libertação, vida nova, restauração de vida, transformação de vida, transformação de histórias. Observe comigo, irmãos, logo o primeiro versículo que lemos nesta noite, o verso 13 do capítulo 1, nos diz o texto sagrado, olha aí na sua Bíblia, pode ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar os versos que estamos estudando nesta noite. Nos diz o verso 13, o qual, esse Cristo poderoso, esse Cristo glorioso, esse Cristo criador e sustentador de todas as coisas, esse Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus. Irmãos, a obra de Cristo por nós é uma obra bendita de libertação. O que o apóstolo Paulo está aqui a nos dizer, meus amados irmãos, que Cristo veio a este mundo para ser o nosso bendito libertador. E Ele nos tirou, irmãos, de uma vida de pecados, de uma vida de escuridão. O texto usa aqui a expressão do império das trevas, de um lugar de trevas, de um lugar de dor, de um lugar de solidão, de um lugar de angústia, de um lugar de medo, de um lugar de devassidão, de um lugar de ausência de Deus, de ausência de a luz,
de ausência de amor, de ausência das misericórdias, de ausência da graça. Mas esse Cristo poderoso, irmãos, ele sendo tão glorioso, tão grande, tão majestoso, criador e sustentador de tudo, ele olhou para cada um de nós, pobres, miseráveis, pecadores, mas com amor, compaixão e graça, irmãos, com a sua poderosa mão, ele veio a esse mundo para nos libertar dos nossos pecados. E a Bíblia nos diz que esse mesmo Jesus, então, ele nos tira desta posição de trevas, ele nos tira, meus amados irmãos, desta posição de morte, de separação dele mesmo, e ele então agora, por a sua graça bendita, ele nos transporta agora a sua maravilhosa presença, para andarmos com ele e sermos ovelhas do bom pastor que é Jesus. Ah, irmãos, quão maravilhoso é andarmos com Jesus e permitir que a luz bendita dele possa reinar em nossos corações, porque é sabido que ele mesmo, Jesus, disse: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo, quem vem a mim, não andará em trevas, mas terá a luz da vinda. Irmãos, Cristo veio para ser o nosso libertador. E é interessante, se você voltar um pouco a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, nos versos iniciais, também, irmãos, o texto fala sobre isso. Ele nos trouxe vinda, quando antes estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha, observe o verso 4 agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos trouxe vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora os versos 8 e 9 do mesmo capítulo 2 de Efésios nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos trouxe vinda quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso, irmãos, que no Evangelho joanino encontramos uma expressão muito profunda. A Bíblia nos diz: se o Filho de Deus, Jesus, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente serão livres. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E qual é o nome dessa verdade, igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero, neste primeiro ponto do sermão, dizer a você que recebeu um convite de um amigo nesta noite. Quem sabe você tem andado por alguns caminhos difíceis, duros, você não tem conseguido vencer as dificuldades, o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a Bíblia. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele é o nosso libertador. Em Cristo você vai encontrar liberdade, vida plena, salvação, alegria e paz de espírito. Em Jesus nós encontramos essa verdadeira libertação. Isso me faz lembrar, irmãos, de um homem que ele defraudava a muitos. Eu estou me referindo a uma ilustração bíblica do Evangelho de Lucas 19, e esse homem chamava-se Zaqueu, e ele era um publicano, cobrador de impostos, defraudador, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Zaqueu encontrou libertação, e Jesus disse: hoje, Zaqueu, veio salvação à sua casa, porque agora também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então há esperança para cada um de nós,
Por isso, querido, Jesus é aquele que veio para nos libertar. E eu quero fazer nesta noite um convite muito especial, para que você já comece a guardar no seu coração. Você terá a oportunidade nesta noite de fazer isso. Entregue a sua vida a Jesus. Peça que Ele seja o seu libertador e que Ele te ajude a vencer todas estas dificuldades que têm te separado da presença dEle. Lembre-se que pelo seu poder, glória e majestade, só Ele tem o poder de nos arrancar de um lugar de trevas e nos conduzir à sua maravilhosa luz, à sua maravilhosa presença. Mas também, irmãos, a obra de Cristo, segundo o texto, ora lindo, a obra de Cristo por nós é uma obra, irmãos, de redenção. É uma obra especial de redenção. E esta palavra redenção, ela tem um significado muito profundo. Você vai observar que no versículo 14, na sequência do texto, nos diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. E essa palavra redenção no grego, irmãos, é apolutoses no grego, significa comprar algo que tinha sido perdido. Alguém pagar o preço, resgatar algo ou alguém que já havia sido perdido, que estava na mão de uma outra pessoa. Agora então eu vou pagar este preço para que eu possa ter a posse daquilo que de fato era meu e alguém tentou tirar das minhas mãos, mas eu vou lá e eu vou pagar o preço do resgate, eu vou resgatar porque isso é meu, isso me pertence, e foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Ah, meus amados irmãos, Ele nos redimiu, e o preço da redenção foi o seu precioso sangue. O sangue precioso de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. Ah, queridos irmãos, você que está aqui, que recebeu um convite de um amigo e está aqui, a sua vida é preciosíssima aos olhos de Deus, e ela é tão preciosa que Jesus foi ao Calvário, derramou o seu precioso sangue, deu a vida dele por amor a cada um de nós. Cada gota do sangue de Jesus foi derramado para, meus amados irmãos, comprar o direito da nossa salvação e para estarmos novamente junto dele, meus amados irmãos, porque pertencemos a ele, porque ele é o nosso bendito Criador. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz, em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, nós conhecemos bastante esse texto da palavra de Deus. Diz assim: não foi por coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Irmãos, foi o sangue de Jesus. Querido amigo que entrou aqui no santuário, Cristo te ama profundamente. Ele se doou na cruz do Calvário para te salvar, para te resgatar. E quando ele estava derramando o seu sangue ali, ele estava pagando o preço do resgate. Não foi por coisas corruptíveis, coisas humanas, não pelos recursos deste mundo, não pelos recursos dessa terra. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, ou porque somos pessoas boas, ou porque somos bons pagadores das nossas dívidas. Eu quero dizer, querido, que aquele que nos salva é Jesus. Foi pelo sangue de Jesus, foi Ele que comprou o direito da nossa redenção, foi Ele que deu a sua vida por nós. A sua vida é muito preciosa aos olhos de Jesus. Ele pagou o preço de sangue para ser o teu bendito Salvador. É uma obra de redenção. Mas, irmãos, também o texto nos diz que a obra de Cristo, irmãos, por nós, é uma obra de remissão. Está ainda no verso 14,
O texto nos diz em qual temos a redenção pelo seu sangue. Aí fala assim, a saber, vírgula, entre vírgulas, a remissão dos nossos pecados. Pastor, o que isso significa? O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Que Cristo, ele tem poder para perdoar os meus e os seus pecados. Eu não sei como você entrou no santuário. Eu não conheço a sua história de vinda. E por vezes, irmãos, às vezes nós ficamos contando toda a nossa trajetória, e por vezes desastrosa, por erros cometidos, por falhas que cometemos ao longo da vida. E tantas vezes nós ficamos nos martirizando a nós mesmos, porque de fato somos pecadores, falhamos mesmo, erramos de verdade. Mas às vezes pensamos que não há uma esperança, às vezes pensamos que não há uma saída, às vezes pensamos que não há uma solução. Mas, irmãos, a obra de Cristo por nós é uma obra de remissão. E essa palavra remissão, irmão, significa uma obra de perdão. Cristo veio para perdoar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida e escrever uma nova história na nossa vinda. Ah, meus amados irmãos, que coisa extraordinária! Saber que Cristo lança os nossos pecados no mar do esquecimento e Cristo nos chancela com o seu Santo Espírito, Ele nos carimba com o direito à salvação e à vida eterna nele. Esta obra, irmãos, é uma obra bendita e preciosa. E Cristo quer derramar perdão e graça nesta noite de domingo. Pastor, mas como isso? Como isso diante de tantos pecados, diante de tantas falhas? O apóstolo João diz no capítulo 1, nos versos 8 e 9 da sua epístola, se dissermos que não temos pecado, seremos mentirosos. Alguém aqui nesse bonito auditório teria coragem de dizer, eu não tenho pecado, eu nunca errei, eu nunca falhei, eu sempre fiz tudo perfeito, eu sempre fui perfeito nas minhas palavras, perfeito nos meus procedimentos, perfeito nos meus pensamentos? Por certo que não. O apóstolo diz, se dissermos que não temos pecado, estamos chamando ao próprio Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, está ali na tela, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Eu quero dizer, querido, que há perdão e graça de Jesus para ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Jesus, Ele tem poder de perdoar pecados. Só Ele tem poder de perdoar pecados. Jesus, o Filho de Deus, o nosso precioso e bendito Salvador. Mas a obra de Cristo por nós, o texto também nos ensina que é uma obra de amor. Irmãos, é uma obra de amor. E quando pensamos em evangelho, pensamos em amor. Pensamos em bondade de Deus para conosco. Pensamos em graça, pensamos em favor do Senhor para conosco. Observe, irmãos, o que nos diz o verso de número 15, o qual é a imagem do Deus invisível. O próprio Cristo veio a esse mundo como a imagem do próprio Deus. Irmãos, o próprio Deus se tornou carne e habitou entre nós. Nos diz o apóstolo João também no capítulo 1 do seu livro, cheio de glória e de verdade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o primogênito de toda a criação. Meus amados irmãos, a obra de Cristo por nós é uma obra preciosa de amor. A sua vida é tão importante aos olhos de Deus, somente porque Cristo te ama profundamente. Ele quer caminhar contigo.
Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer ser o Senhor da sua vida e da sua história. Ele quer abençoar a sua casa e casamento. Ele quer abençoar os seus filhos. Ele quer trazer alegria perene ao seu coração. Irmãos, e esse amor de Deus é revelado em toda a Escritura Sagrada, mas de uma forma especial no texto áureo da Bíblia, que eu quero convidar a igreja para que juntos nós possamos recitá-lo. Todos nós conhecemos João 3,16. Vamos todos bem forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Cristo veio a este mundo, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pisou nesta terra. E quando aqui chegou, o que ele fez foi abençoar vidas. O que ele fez foi tocar em vidas. Foi pregar o evangelho do reino. Oferecer esperança, pastor Sandro, àqueles que estavam sem esperança. Oferecer vida magrana àqueles que estavam na região da sombra da morte. Oferecer alegria, meu querido amigo pastor Cláudio de Freitas, àqueles que estavam chorando em desespero, em dor e angústia. Oferecer esperança como aqueles que estavam sem esperança, como aquela mulher viúva de Naim que estava a enterrar o seu filho sem nenhuma esperança. Já havia enterrado o seu esposo, agora enterrando o seu filho. Jesus chega ali, toca no esquife, abençoa aquela vida, aquela família, um menino torna a vida. E Jesus assim, irmãos, ele fez durante todo o seu ministério, mas sobre todas as coisas, Jesus veio para derramar uma grande salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer a você, amigo especial, talvez amigo de um amigo meu particular, você que recebeu um convite, sinta o amor de Deus no seu coração. Esse amor não é um amor demagogo, não é um amor de fachada. Saiba que Jesus, ele te ama. E Jesus quer de fato transformar a história da sua vida. Jesus quer mudar o rumo da tua história. De verdade, ele tem poder para fazer isso. O texto também nos ensina, irmãos, e este é o último ponto do sermão, que a obra de Cristo por nós é uma obra com o propósito de trazer reconciliação e salvação. A obra de Cristo por nós é uma obra de reconciliação e salvação. Porque, irmãos, Cristo veio a este mundo para nos reconciliar. Porque Ele nos ama tanto e a nossa vida é tão preciosa aos olhos do Senhor, porque estar distante de Jesus não é algo bom, não é algo salutar. Observe, irmãos, o que nos diz a palavra de Deus dos versos 15 ao 18, na sequência do texto, irmãos, para que possamos acompanhar e explicar cada versículo que foi lido, para que assim então todos nós tenhamos a plena consciência que é a Bíblia que está sendo pregada nesta noite, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Observe bem essa expressão, criado por Ele, e também foi criado para Ele, para louvor de sua glória. Pertencemos a Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele, Jesus, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio
e ele é o primogênito dentre os mortos. Essa expressão significa foi o primeiro que venceu a morte, ressuscitou dos mortos e vivo está, para que em tudo ele tenha a preeminência, para que em tudo esse Jesus, ele seja colocado em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer à luz destes versículos finais que foram lidos, que a obra de Cristo por nós é uma obra de reconciliação e salvação. Ele que tudo criou, Ele que tudo fez, Ele que tudo formou e sustenta com seu poder. Nós não cremos, irmãos, como uma corrente do século XVII, os deístas que dizem que Deus criou todo o universo, o vasto universo. Eles creem realmente que Deus criou, mas eles afirmam que, como um relógio, que Deus programou o relógio, agora o relógio vai no tic-tac sozinho. Ele vai seguindo o tempo e o universo vai seguindo o seu rumo sozinho. Mas não, nós cremos em um Deus que não somente criou, mas um Deus que sustenta. Nós cremos em um Deus não somente que criou, mas um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos levanta, um Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que nos ama tanto a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos salvar, e um Deus, irmãos, que fez essa obra linda para nos reconciliar com Ele mesmo e nos trazer tão grande salvação. Mas eu quero dizer, esse Jesus quer ser o primeiro lugar na sua vida. Esse Jesus quer ser o primeiro lugar no seu coração. Esse Jesus quer ocupar o centro da sua vida. Esse Jesus quer ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa. Esse Jesus, ele quer ter a preeminência na sua vida. É uma noite onde você que está no santuário está tendo um rico, bendito e precioso privilégio. O privilégio em saber que Cristo ele te ama a ponto de te trazer em um lugar de culto como este, em uma noite fria de Petrópolis, desse mês de junho, para mais uma vez reafirmar que a sua vida é muito preciosa aos olhos dele, para mais uma vez reafirmar que esse Jesus tem poder de te libertar, de mudar a sua vida e a sua história, que esse Jesus poderoso pagou um alto preço derramando o seu sangue para te salvar, para te resgatar, que esse Jesus, ele tem poder de perdoar os teus pecados, lavar o teu coração e escrever o teu nome no livro da vida. Que esse Jesus bendito e poderoso é aquele que derrama amor, graça e misericórdia nesta noite. Assim como ele disse para aquela mulher pecadora, eu também não te condeno, mulher, eu te perdoo, vai e não peques mais. E esse Jesus poderoso, esse Cristo poderoso, é um Cristo que veio nos reconciliar e veio nos salvar. Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida e no seu coração. E nessa noite eu quero fazer um convite especial a você que está no santuário. Ah, pastor, tantas coisas têm acontecido na minha vida. Eu achava que não havia mais esperança. Mas desde que eu cheguei no santuário, Deus tem falado ao meu coração. Eu quero orar por você. Eu quero te encorajar, entregue a sua vida a Jesus. Como o salmista diz, entrega o teu caminho a Jesus, confia nele e ele tudo fará. Querido, Jesus quer ser o teu Salvador.
Receba Cristo como Senhor e Salvador pessoal nesta noite. Diga: Jesus, vem andar comigo, venha ser meu amigo. Jesus, eu quero abrir o meu coração diante do Senhor, contar-lhe tudo, os meus mais profundos segredos, ó Deus. Jesus, eu quero ter a Tua presença na minha vida. Jesus, eu quero ter a Tua presença no meu casamento. Jesus, eu quero ter a Tua presença comigo nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos de triunfo, mas também nos dias difíceis. Jesus, eu quero ter a Tua presença. Ah, Jesus, Tu és o amigo fiel, o amigo inseparável, o amigo de todas as horas. Eu quero encerrar o sermão com um testemunho. Semana retrasada, fui visitar uma jovem de 26 anos na UTI. Uma jovem até então, tudo correndo bem na vida dela, plenamente saudável, com todo vigor, jovem nutricionista, desempenhando as suas funções normais na sociedade. E de repente ela é cometida de um mal terrível, que a jogou em uma cama de UTI de hospital, 26 anos. E aquela jovem, ela é muito proativa e ali ela está desesperada, porque Deus parou tudo o que estava na sua vida ao seu redor, e tudo foi silenciado, para que ela pudesse ouvir somente a voz de Jesus. E ali, quando estive a visitar, ela me disse: pastor, o que tem me sustentado neste leito é que Jesus é meu amigo. O senhor sabe que eu sou muito agitado, eu não consigo ficar um minuto sequer parado, e agora eu estou numa cama de UTI. Jesus é meu amigo, é o meu Salvador, é o meu Senhor, e eu não sei porque tudo isso está a passar-se comigo, mas o que eu sei é que Ele tem poder de me tirar deste lugar, de me levar de volta para a minha casa, para a minha família, para os meus queridos, porque eu creio no poder de Jesus. E na semana passada eu estive a visitá-lo, não mais na UTI, mas na sua casa, para a glória de Deus. Jesus também quer ser o seu amigo. Como está o seu coração? Como está a sua vida, a sua trajetória? Jesus quer ter a preeminência na sua vida. Permita-me orar por você. Onde você está? Pastor, ore por mim. Eu quero entregar integralmente a minha vida a Jesus, o meu lar, o meu casamento, os meus filhos, os meus medos, os meus anseios, os meus projetos de vida. Eu quero entregar tudo a Jesus, porque eu entendi a mensagem. Ele sendo tão grande, tão poderoso, Criador, sustentador, dono de tudo, Ele me ama, e minha vida é especial para Ele. E Ele deu o seu Filho no meu lugar, Ele derramou o seu sangue por mim. Eu estou sentindo o amor de Jesus, eu compreendo nesta noite a graça dEle, o favor dEle por mim. Eu quero me entregar a Ele, a Jesus. Eu quero orar por você. Alguém assim? Levante a sua mão. Onde você está? Eu vou orar por você. Levante a sua mão. Nós vamos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a minha esquerda. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém? Levante a sua mão. Jesus, venha caminhar comigo a cada dia, Jesus. Vem me ajudar, Jesus, nas minhas dores, nas minhas fraquezas, Jesus. Quem sabe você entrou aqui com a sua alma sangrando, mas Jesus vem nesta noite te trazer o refrigério, amado. Nesta noite Jesus vem te trazer o bálsamo, a alegria, o vigor, a vitalidade, porque Ele tem todo o poder. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que te criou e te conhece. Ah, querido, Ele quer caminhar contigo. Há mais alguém? Levante a sua mão para Jesus. Há mais alguém? Ah, Jesus, venha ser meu amigo a cada dia. Vamos orar juntos. Eu quero, nesse momento, orar com os irmãos amados. Você que levantou a sua mão, apenas no seu lugar se coloque em pé.
Você que levantou a sua mão apenas no seu lugar, por bondade, se coloque em pé. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos clamar a Deus juntos. Nós vamos agradecer juntos. Pode se colocar em pé. Não precisa ter vergonha. Jesus agora, Ele te acolhe. Jesus agora, Ele te abençoa. Ele te ajuda, Ele te fortalece. Oh Deus, aqui estamos nós, Pai, diante do Senhor. Trazemos, ó Deus, as nossas mazelas, os nossos pecados, assim como somos pecadores. Mas, ó Deus, aprendemos nesta noite que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe estas vidas que entenderam o conteúdo da mensagem do Teu Evangelho. Essas vidas que nesta noite, ó Deus, encontram verdadeira amizade em Jesus de Nazaré. Encontram verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeiro refrigério, a graça para vencerem, ó Deus, todas as dificuldades, para superarem, ó Deus, todos os obstáculos, todas as crises e seguirem na jornada da vida, ó Deus, até o dia em que todos nós nos encontraremos com o Senhor, Pai. Cuida desses corações, ó Pai. Fortalece, ó Deus, a caminhada de cada querido amigo, de cada querida amiga. Sustenta-os, ó Pai, debaixo do Teu poder e graça. E também sustenta esta igreja com os seus pastores, com a sua liderança, com os seus diáconos, com as suas crianças, juniores, adolescentes, adultos, anciãos. Fortalece todo este povo, ó Deus amado, desta igreja, dos meus amigos, pastor Sidney, pastor Sandra e pastor Cláudio de Freitas. Muito obrigado por esses amigos que o Senhor tem me dado, ó Deus, ao longo da caminhada. Continue, ó Deus, fortalecendo cada coração. E obrigado, porque nós sabemos que uma alma, ó Deus, vale mais do que o mundo inteiro. E, ó Deus amado, a festa no céu, quando, ó Deus, um pecador se arrepende e se volta com o coração quebrantado diante do Senhor. Escreve estes nomes no livro da vida, que jamais seja apagado. Em nome de Jesus, reafirma cada dia a decisão dos teus filhos, que eles, ó Pai, a cada dia se firmem na tua presença.